Gente, vamos brindar porque esse é o primeiro podcast do Arquimanhas. Nós somos todos manhosos. E cheio das manhas. Um brinde a vocês. Um brinde a vocês que estão participando. Bebe. É verdade, bebe. eu tenho que beber. Bebe antes, fala depois. Água. Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Miuna. Eu sou paisagista, cenógrafa e designer floral. E estou aqui com a missão de apresentar os meus colegas. Então, eles estão aqui, para se apresentar. Eu sou Isabela Barreto, arquiteta urbanista, mestre em patrimônio, CEO da Casa Arquidesign e tenho uma linda sócia. Sou Camila, designer de interiores. Não fui no mesmo nível, né? Não. Sim, Eu sou um pouco mais lenta, mas sou legal também. Também, né, Isabela como minha sócia, temos a Casa Arquidesign, que é um escritório de arquitetura e interiores aqui em Teresópolis. Eu sou o Celoí Lima, arquiteto urbanista, com pretensões de ser Youtuber. produtor de conteúdo na internet. A gente está aqui no espaço, que é o meu escritório, enfim, produzindo, batendo um papo interessante, assuntos polêmicos, divertidos, engraçados, e vamos ver o resultado disso. Espero que vocês curtam. Gente, eu vou complementar, desculpa, fala. Camila, porque eu achei tão chique. Eu sou CEO da Miuna é. Paisagismo. Gente, CEO. achei chique Isso já dá uma pauta. Aqui é só adorei. prosperidade. Adoro. Fica o agradecimento ao Celoí por dividir o espaço dele e deixar a gente bagunçar tudo por algumas horas, e a gente promete que no final a gente arruma tudo. É mentira, a gente vai Também sair porque a vem gente cá, já bebeu. Mas vamos agradecer, porque agora é o espaço dele e meu. Sim, Então a gente tá bagunçando o Estamos trabalho dos dois. compartilhando. Ela tá o fazendo uma espaço. bagunça no escritório com essa vegetação que tá dominando o Ele espaço. chegou hoje Tá aqui, maravilhoso. estava uma selva. Cada dia que você chegar, uma Cada plantinha dia tem diferente. Tem umas Isso. plantas duvidosas aqui, mas depois a gente conversa sobre isso. Depois Tipo- a gente fala tipo- sobre isso. Tipo essa ali, mas tá. tudo bem, isso é Isso é outro assunto papo. para outro. Essa é a planta da prosperidade. Então vamos lá, vou deixar a Isabela falar que hoje é o zero. Vamos lá. É o podcast de número 1. Então ele é o mais importante, porque é aqui que vocês vão descobrir pra que a gente vê o mundo. E vamos lá, a gente tá nas redes sociais. Instagram, Spotify, YouTube e só também. E só, Por enquanto, Por enquanto gente. só. Então a gente pede colaboração aí, gente. Segue a gente. Rapidinho nós vamos estar lançando aí esse vídeo na íntegra para vocês. Botamos de surpresa ali no Instagram. Quem tá ouvindo, tá ouvindo. Quem não tá ouvindo, perdeu. Mas quem quiser é só seguir. @Arquimanhas, e no YouTube é a mesma coisa, não tem como errar. Só letra aí o Arquimanhas. ARQMANH. Valendo! E por que a gente escolheu manha mesmo? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente é manhoso, a gente gosta de uma manha e a gente é cheio das manhas. A profissão, bonito. de certa forma, nos obriga a essa dinâmica. Cara, que a profissão obriga? Tu é manhoso. Ele é canceriano, gente. Ele é canceriano. Então vamos lá, gente. Hoje a gente tem a missão de falar sobre saúde mental versus arquitetura. Não temos. Acabou o podcast. A gente não tem saúde mental, então a gente eu já encerra o sou- episódio não, agora. pera, eu já sou débil mental. Então, Ah! por isso que eu tô aqui conduzindo, entendeu? Com certeza, topar, participar, fazer parte disso. Viabilizar isso já é um sinal de uma demência, alguma coisa está acontecendo. Enfim, mas fora as brincadeiras, é um assunto muito sério, que eu acho que depois de um papo, a gente decidiu ser esse o tema, porque ele é sério e é importante de conversar, que dentro da nossa profissão a gente entende que isso é uma coisa fundamental de ser discutida e tratada de alguma forma. É uma dor nossa, né? Nossa, exatamente. Então vamos lá. E é uma forma também de começar a se apresentar, porque a saúde mental tem a ver com as dores da profissão, que é uma profissão que, na verdade, eu acho que não é todo mundo que entende para que serve. Já percebeu isso? Com certeza. Exato. Não entende. E antes da gente falar sobre a saúde mental ou a não saúde, que é uma coisa que hoje atinge todo mundo praticamente, independente da profissão, como a gente está falando relacionado à arquitetura, né, e o que envolve ali, é bom a gente também explicar um pouco do que é o trabalho do arquiteto
do paisagista e do designer de interior para entender como que a gente é afetado por essa loucura do dia a dia do nosso ramo. Isso. E assim, o que é legal da gente falar aqui? A gente resolveu fazer esse podcast para você que está pensando em fazer arquitetura, para você que já é arquiteto, para você que quer construir, para você que gosta do assunto, quer participar e gosta de uma manha. Então, a gente está aqui para falar com vocês. Então, para começar aqui, a gente apresentar e falar o que significa cada profissão, eu acho que um tema legal, é uma frase para a gente começar, né? A gente escuta muito dizer que a arquitetura ela promove o bem-estar. Sim. E que sem a arquitetura, a gente não tem bem-estar. A gente promove o bem-estar das pessoas e o nosso não? Ai, é o grande problema. Só interrogaçãozinha, porque eu adoro essas coisas, sabe? Vim pra causar. Vim pra causar. Eu não sei, porque se não for pra causar, eu não quero nem nascer. Então, vamos lá. Eu já cheguei chegando. Então, a gente vai começar. Vamos começar com os arquitetos, Camila, explicando? Vocês podem começar. O que é arquitetura? Fala de Gentleman primeiro. Bom, bendito é o fruto. Sobre a arquitetura, bem, a minha opinião, sim, falando sobre esse assunto da saúde mental, ela inicia primeiro por uma percepção da profissão. Então, assim, qual é a percepção que as pessoas têm do arquiteto? E aí, a partir disso, então, na verdade, tem vários tópicos, né? É um pouco confuso, assim, tem muitos tópicos, mas eu vou dividir em dois. O primeiro é essa percepção que as pessoas têm do que é a profissão do arquiteto. Sim. E o segundo seria a formação do arquiteto versus a realidade do mercado. Sim. Então, a partir desses dois pontos, a percepção do que as pessoas efetivamente olham o arquiteto, o que é o arquiteto e qual é o nosso processo de formação e a realidade do mercado. E a partir disso, a gente pode discutir vários assuntos nesse segmento. Pegando, por exemplo, a percepção do arquiteto, aí vem aquela ideia do que é o arquiteto, né? O arquiteto é só um desenho, é só uma ideia que ele tem. Então, essa primeira reflexão, né? É só um croquis, é só uma ideia. Então, parece que é fácil. Aí vem a questão da formação, porque a nossa formação ela não é tão simples, ela é complexa, ela demanda de vários tratos com outros profissionais, e aí já começa a confusão. Então, a gente tem uma percepção, de um lado, que é uma profissão de um artista, é uma profissão fácil, porque é só ter uma ideia, né? Quem não tem ideia? Todo mundo tem ideia, o arquiteto pega essa ideia e transforma numa realidade. É como se esse processo fosse fácil. E aí vem a formação, que não é simples, é uma formação complexa, que envolve vários setores. As pessoas veem o traço do arquiteto, né? Sim. É o desenho. Só que por trás desse traço é igual um iceberg. Tem muita coisa por baixo. Para aquele traço sair, existe um conjunto de estudo, de conhecimento, de técnicas muito grande para sair um simples traço. Sim. Exatamente. Eu acho que existe também uma discussão sobre valorização do que é um trabalho. Porque as pessoas valorizam muito o produto, que é toque. Eu acho que até um pouco por conta do capitalismo. Tudo tem que ser palpável, tem que ter um valor. E a ideia é muito subjetiva. Então, acaba que, como não é algo que é palpável, não para todo mundo, porque tem pessoas que entendem que a ideia pode ser um produto também. Fica algo pode que ser, não, desculpa, Isabela. É um produto. Porque é o nosso trabalho, mas assim, a ideia, por ser subjetiva, eu acho que as pessoas não conseguem alcançar de forma concreta o valor que ela tem. E não é valor financeiro, é o valor de agregado, de qualidade e o quanto é nossa ideia como arquitetos, designers, paisagistas, artistas de uma forma em geral, interfere na qualidade de vida desse usuário, dessa cidade, desse conjunto de pessoas que utilizam desses espaços. Isso. Então, assim, aí agora puxando o meu lado para o paisagismo, que é uma disciplina mais complexa ainda, porque ela está inserida dentro da arquitetura, porém, ela vai pegando, porque aí estamos falando de geografia, biologia, agronomia, Latim, administração, habemos e aí o que acontece? Eu tive a sorte, graças a Deus, porque Deus me ilumina, de fazer uma faculdade tecnológica, né, que foi de curadoria de Fernando Chassel, e que tinha todas essas disciplinas, topografia, você estuda, você faz. Então, assim, é muito complexo.
Se vocês já apontam que na arquitetura é difícil isso, imagina a pessoa ter um projeto de paisagismo, quando que um chacareiro, vamos falar assim, um dono de horto, também executa aquele jardim, sem ter esse tipo de pensamento. Então, vamos lá, o paisagismo, para ficar claro, ele tem a função de integrar o indivíduo com a natureza, fazer essa integração. Mas é uma ponte, isso aí é a ponta do iceberg, porque para isso acontecer, tem toda uma demanda, né? De adubação, de solo, de clima, é muita coisa envolvida. E que a gente vai, assim, se eu pudesse aparecesse uma fada madrinha agora, um gênio, eu ia falar, por favor, junta engenharia, arquitetura e paisagismo e cria esse profissional para não ter essas discussões. Precisa do engenheiro, é um arquiteto ou é um paisagista? Um arquiteto paisagista. Já tivemos clientes que te procurou e era paisagismo. E ela queria arquiteto, porque não entende. Porque a gente fala arquiteto paisagista, mas o arquiteto, ele consegue sair da universidade? Vocês estudaram formado em paisagismo? Não consegue. No Brasil, tô falando no Brasil. Não consegue por quê? São muitas disciplinas. Eu acho que quando a gente fala sobre isso dentro de um tema de saúde mental, e tem a ver com esse entendimento de qual é o trabalho do arquiteto, do paisagista, do designer, e o quanto isso dá qualidade de vida, mas é tão complexo e tem tantos detalhes por serem vistos, porque é multidisciplinar. Então, a saúde mental, ela fica fraca para o nosso lado, porque como as pessoas não sabem qual é o nosso limite, em qual quesito, onde o arquiteto, onde o paisagista, onde o designer começa e onde ele termina, as pessoas acabam achando que a gente faz tudo. E a gente é o profissional que entra no início e sai no final, literalmente. E a gente passa por todas as outras especialidades, mas não significa que a gente saiba tudo. Exatamente. E a gente acaba, dentro do mundo de hoje, sendo cobrado para saber tudo, para fazer tudo. Então, e não tem como. Exatamente. Devo fazer uma pergunta para as três, que se aplica tanto ao paisagismo, à arquitetura e ao design, que é dentro da percepção da profissão. É uma profissão elitizada? Elitizada? Ser designer, ser arquiteto, ser paisagista? Claro que é. Enfim, acho que já começa aí o primeiro ponto. Acabou. Então, isso vem da base da formação. Sim. Porque você tem uma ideia de uma formação. Quem é que decora a casa? Sabe? Cuidar do jardim. Isso aí é uma profissão elitizada. Não é bem a realidade. Não é a realidade econômica do país. É social. E a gente, como arquitetos, como paisagistas e designers, a gente está inserido nesse contexto e precisa trabalhar. E aí é um erro na profissão, porque como é uma profissão, na minha opinião, é uma profissão elitizada, se entende que se o projeto tá barato, não é porque você tá, sabe, perde valor. Sim. Porque afinal de contas é uma profissão elitizada, você tá se submetendo, sabe, porque como se diz, não tem um valor agregado. Então você não consegue cobrar o justo e entra no processo. Você não consegue cobrar o justo pelo projeto em todos os níveis, porque afinal de contas, esse escritório, essa pessoa que exerce essa profissão não precisa, porque ela vem da elite. E não é muita idade da grande maioria dos arquitetos, dos paisagistas. Eu acho que tem isso também, mas também tem um fato a falta de informação gera uma não priorização da contratação desse profissional. Porque se você não tem consciência do quanto essas especialidades podem interferir na sua vida de forma qualitativa, você não prioriza. Então, as pessoas priorizam comprar um iPhone, priorizam viajar, priorizam comprar uma roupa de marca e não priorizam, às vezes, pagar um valor que, às vezes, é até menor por um projeto, porque elas não entendem o valor agregado que isso tem na vida delas. Então, eu acho que tem a ver com a elite, mas tem muito a ver com a falta de informação. E a gente, como profissional, percebe que não é questão de dinheiro. Não. É questão de educação. Cultura. E você tem cultura É em qualquer nível social. Você tem pessoas humildes que entendem o valor do arquiteto e juntam dinheiro para fazer aquele projeto. A gente teve lá no escritório um exemplo, foi um dos projetos mais gostosos que nós fizemos. A pessoa contava os centavos, mas ela fazia tudo, ela confiava no profissional.
E já tiveram clientes com muito dinheiro que, sabe, não estavam prestação valorizando. do serviço. Não. Nossa Aí eles profissão. tratavam assim, arquiteto chaveirinho, só pra falar que tem. Olha meu arquiteto. Mas no final, eles não valorizavam a própria casa. Gente, desculpa, tá? Porque tem um inconveniente furando parede aqui hoje, tá? Mas tudo bem, fica tranquilo. Faz parte da arquitetura. É obra. É obra. Então, eu acho que no resumo é isso. Eu concordo sobre a elite, é uma profissão elitizada, mas em compensação não é apenas isso. Eu acho que engloba uma falta de educação, mas é a educação no quesito de informação sobre. Ou seja, é uma percepção de que é uma profissão do nosso segmento, que é uma profissão elitizada. Tanto valorosa feito essa percepção, médico. já começa dentro do nosso processo de formação um erro, assim, aí dá esse conflito e que nos coloca dentro de uma situação que é muito delicada, né? Porque, afinal de contas, você é paisagista, é decorador, é arquiteto, não é que você quer exercer e precisa dessa profissão, né? Você Escolheu. é uma escolha. E Uma aí arte. entra em outros assuntos que a gente pode até num próximo debate falar sobre a questão do machismo, que está muito inserido nisso, né? Sim. Que é assim, não, essa profissão de arquiteto, paisagista, decorador, isso é uma profissão de mulheres. Ele deu um Sim. spoiler que o próximo próximo que a podcast gente tá vai discutindo. ser sobre esse relacionamento homem e mulher na obra, o machismo, o preconceito ou o que for, a palavra correta. Mas assim, isso que assim, eu concordo com o que o Celui falou, eu concordo com o que você falou. As pessoas, elas não sabem muito diferenciar e pesar isso. Então, tipo assim, é o que você falou, às vezes a pessoa não tinha a condição financeira para contratar o projeto, mas ela tem a informação cultural de que ela precisa de um profissional para que isso aconteça. E às vezes a pessoa pode ter muita condição financeira, ser abastado e não ter a informação cultural que leve a isso. Então, eles chegam, a gente cansa de ouvir. Eu aposto que vocês já ouviram. Eu não preciso, gente, eu só preciso do desenhinho. Sim. Eu toco. Então, tipo assim, as pessoas gastam muito mais. Quantas vezes, gente, eu já fui chamada para consertar trabalhos de paisagismo? Entendeu? Porque deu errado, porque planta faz um canteiro de 1 metro quadrado e bota 65 plantas lá dentro e não tem que colocar. E esmaga as plantas. Exatamente. E aí depois você tem que consertar. Então, tipo assim, gasta dinheiro necessário que não deveria ser gasto. Então, e até você conseguir explicar isso, é muito complicado o teu cliente entender. Eu posso puxar um outro gancho dentro do que Pode. você falou? Porque isso é uma consequência. Esse é um acontecimento que gera uma consequência, que também tem a ver com saúde mental, que é a exaustão que a gente, como profissional, está tendo. Como nós somos multidisciplinares, as pessoas não entendem o que a gente faz de verdade, não priorizam, não valorizam. Consequentemente, a gente às vezes tapa o buraco, sabe? E às vezes eu me sinto apagando um incêndio. O cliente me chama depois que contrata o pedreiro. Imagina eu, paisagista. Aí o que acontece? No final da obra. A gente fica sobrecarregado. E aí vira na saúde mental, porque como a gente trabalha com o intelecto, a nossa mente não necessariamente desassocia. Não é um trabalho que deu 6 horas da tarde, eu desligo o botão e vou embora. E aí isso interfere na nossa vida pessoal. Óbvio. Por quê? A gente tem um costume de o quê? Virar à noite. É um processo criativo. Virou E processo criativo você não interrompe. Virou convencional isso na nossa vida, sabe? Do tipo, eu vou virar à noite, eu vou ficar até tarde. Porque também, como a gente é multidisciplinar e trata com tudo, a gente trabalha em horário comercial. Aí, quando termina o horário comercial, aí é quando a gente consegue começar a ter tempo de criar. Porque você tem que atender fornecedor, atender cliente, fazer compra, fazer tudo que gere o nosso serviço. E aí vem um cliente que chama em cima da hora, ou então que não valoriza, ou que chama você. Teve uma vez que a gente recebeu uma ligação de um cliente falando assim, me salva. Me salva por quê? Porque não confiou no início, fez por conta própria, ou então fez com um profissional que não era gabaritado, colocou, um exemplo, 50 plantas num canteiro de 40 centímetros e agora quem vai fazer tudo para reverter esse acontecimento somos nós. E, cara, profissional que é qualificado, que entende a importância da profissão, vai correr atrás de realmente
ajudar o cliente. E aí gera um desconforto emocional nosso de noite mal dormida, ou então de a gente rir com o celuloide, virar a noite, ficar até tarde no escritório. A gente já levou a nossa chamada, né? A gente só não posta, brincadeira. Não mais. Não mais. Porque, Que olha só, eu acho que é assim, cabe nós, quanto profissionais, estabelecer o limite. Porque mesmo que a gente fique trabalhando, o cliente tem que entender que ele tem a hora dele de ser atendido. Porque a gente não pode ser a hora que ele tem tempo para falar com a gente. Exato. A gente não pode trabalhar nesse ritmo. Bom, eu já fiz tudo hoje no meu dia, agora são 10 horas da noite, vou falar com o meu arquiteto ou com o meu paisagista. Então, nós, quanto profissionais, é que temos que estabelecer limite. Porque você está falando aí de salvar. Agora, imagina eu que ouço de vocês, agora é um desabafo. Ih, meu Deus, hora da bronca! A Miúna, eu tô com um projeto assim, aí eu fiquei com um cantinho. Cara, acho que uma planta resolve. A gente faz isso direto com ela. Direto, entende? Então, não é só vocês, é muitas pessoas. E o trabalho do paisagista só no final do projeto, quando não é assim. Vocês sabem disso, porque vocês trabalham paisagismo desde o início do projeto. É verdade. Vocês não fazem essa brincadeira de ir no fundo. Vocês sempre forçam o seu cliente, porque cabe também a gente educar o nosso cliente, porque às vezes ele não faz por mal. Faz porque não entende, porque não tem o conhecimento. Então, a gente é que tem que educar. Mas é verdade, cabe a nós, quanto profissionais, estabelecer esses limites e regras. Assim, eu sempre estou falando com vocês, gente, o paisagismo tem que ser desde o início, mesmo que seja uma planta. Você vê, tem que ser conversado. O Celoí uma vez me indicou uma cliente e o brief dele para mim foi o seguinte, ela não quer uma planta. Ela quer um projeto de paisagismo, e aí eu falo para vocês que o projeto de paisagismo necessariamente não tem que ter planta. Ok? Nem eu sabia dessa. A gente chama são áreas mineralizadas, são áreas construídas e que necessariamente eu não preciso de ter uma planta. Sim. Tá aí os jardins zen para provar, não tem planta. É verdade. Temos que ter um podcast só sobre isso. Então não precisa de uma planta, e ele me briefou isso, que ela não queria. Fiz um trabalho todo de paginação de piso, não foi, Luiz? Com pedras e não sei o que, blá, blá, blá. E aí, quando eu entreguei o projeto, o jardineiro dela falou que teria que ter plantas. E aí, ela bagunçou o projeto todo. Entende? Aí ela colocou planta? Colocou, mas aí... percepção. Então, aí que tá, voltando a esse assunto, essa percepção que o cliente tem do profissional, da nossa área, versus a nossa formação. Pois é, eu me sinto... Aí cria esse processo que não há, assim, é uma desvalorização. Você se sente ofendido. Poxa, eu, quanto paisagista, criei um projeto incrível e ficou incrível. Deu um trabalho para fazer todos os desenhos, os esquadros do chão, e aí, de repente... ela muda tudo porque ouviu jardim. Gente, nada contra, eu amo, tá? São profissionais incríveis que eu sou apaixonada. Mas ele não tem a expertise que eu tenho. O estudo, como você, né, sobre você é isso. arquiteto. Não adianta eu querer fazer trabalho de arquiteto. Meu filho comprou um apartamento. O que é que eu faço? Eu já falei para ele, em nome de Jesus, me bota para fazer detalhamento. Eu não, sabe? Eu entendo, eu sei o que é bom, eu gosto. Mas eu não sou essa profissional. E quando o profissional anda junto, eles são complementares, o projeto fica muito melhor. E tem o melhor custo-benefício. As pessoas não entendem. Elas acham que eu vou pagar mais um projeto? Não, eu vou... Pessoal, desculpa, mas tu viu, a gente tá saindo do foco. Não tá. Ele é o que volta. Você sabe por que não tá saindo do foco? Não tá saindo do foco porque, como a gente fala da valorização, a saúde mental tá diretamente ligada em como a gente se sente como pessoa. No momento em que eu não sou valorizada e eu não recebo de forma adequada pelo meu trabalho, isso afeta a minha saúde mental, sim, a minha autoestima, a minha forma de lidar no trabalho. Às vezes a gente não consegue pagar as contas, ou então a gente vê N profissionais de N especialidades tendo oportunidades de vida, de conhecer lugares, de ter tempo de qualidade para viver, e a gente não tem, porque a gente tá preso no escritório correndo atrás de cliente ou correndo atrás de fornecedor para fazer esse trabalho. Como mudar isso? Um parêntese. Como tentar mudar Quem isso? aqui não faz terapia? Aliás, beijinho, Magalia. Muito obrigada, porque sem você eu não estaria. Porque quantas vezes eu já falei
levei cliente para assunto da terapia é trabalho, né? É trabalho, sabe? Assim, já falei. E essa questão de você aprender a se valorizar, de você mostrar o seu trabalho. Então, assim, hoje, graças a Deus, graças à minha terapeuta, minha terapia, eu consigo diferenciar isso. Isso tem a ver com saúde Total. mental, sim. E Não, outra exatamente. coisa, a gente falou da arquitetura, a gente falou do paisagismo, cadê o design de interior? Eu tô sentindo A falta Camila não tá do se design de expressando. interior. Vou falar. Gente. O designer de interior, assim como tanto na arquitetura e como no paisagismo, ele encara os mesmos desafios, né? O nosso escritório acaba tendo um atendimento bem diferenciado em relação a isso, porque a gente sempre diz para os clientes que o nosso trabalho é de fora para dentro e de dentro para fora, né? E o que isso significa? Que quando um cliente procura a gente para fazer uma casa, não necessariamente eu vou pensar na forma da casa só. Eu posso pensar na disposição do quarto, diante do sol, com a posição da cama, ou seja, eu estou pensando no interior, mas como que isso vai afetar a posição desse quarto na fachada e a sua janela. Aí eu já vou para arquitetura. Então, os nossos projetos sempre são feitos assim, um pouquinho para dentro, para fora e de fora para dentro. A gente fica nesse ping-pong até chegar no resultado final. E o nosso trabalho, ele trabalha com a individualidade, com o ser humano. E todo trabalho que trabalha com o ser humano tem esse peso de atender às necessidades do cliente, que muitas vezes nem ele sabe qual é a necessidade. A maioria das vezes, né? E nos deixa loucos. Nos deixa enlouquecidos. Uhum. E eu acredito que tem uma galera, assim, que tomara que muitas pessoas novas, né, na profissão assistam a gente, pessoas que estão inserindo também no ramo da arquitetura ou já estão nessa jornada. Eu acredito que a nossa maturidade pós-cliente, cada cliente que passa vai ensinando a gente a se posicionar. No início a gente passava muito ranço. Nossa, mas era ranço atrás de ranço, porque a gente ficava muito frustrada. Às vezes com a postura do cliente, em relação às vezes com a postura de um profissional dentro da obra. Mas a gente também começou a perceber que quem tem que dar o ritmo somos nós. Então a gente pode cair de pau em cima do pessoal e às vezes são dignos disso mesmo, porque extrapolam. Eu sempre digo que a gente não consegue viver num mundo só contando com bom senso das pessoas, porque bom senso é uma coisa que está em falta no mercado. Tá inexistente. E o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Sempre precisa ser dito. Sempre precisa ser dito. Então, a gente foi aprendendo com a maturidade que muitas vezes o nosso trabalho ele é bem didático. Olha, você está vindo aqui e a gente vai te ajudar dessa forma. É quase uma aulinha, às vezes, que a gente recebe o nosso cliente. Tem cliente que já vem com bagagem e entende. Tem cliente que vem e acha que vai ensinar a gente a trabalhar. Aí a gente faz um sorriso simpático, balança a cabeça, deixa ele achar que ele tá mandando e no final quem manda é a gente. Mas é a forma de lidar com cada cliente. Cada cliente vai exigir da gente uma forma de lidar. Tem clientes que são mais dominantes, impositivos, são bons ou maus clientes? A questão não é essa. A questão é como eu vou atender o que aquele cliente precisa. Então, a gente vai ter uma linha de raciocínio para aquele cliente. O cliente que é mais carente, que precisa falar com você o tempo todo, como que eu vou atender uma necessidade de falar com o cliente o tempo todo quando eu não posso falar o tempo todo? Ele tem que entender. Só que isso, no início, a gente fica um pouco com medo de colocar esse limite, porque a gente fica com medo de perder o cliente. E às vezes a gente perde. Perde mesmo. A gente já colocou limites algumas vezes que o cliente virou as costas e foi embora. Eu acho que tá tudo bem também. Que isso não é tudo bem? Tá tudo bem. Mas hoje, a gente vê isso. Tudo bem. Antigamente, quando o orçamento era mais apertadinho, dava o cliente foi embora porque eu falei que eu não podia atendê-lo no sábado. Cara, é um cliente que eu tô perdendo. É a conta que eu deixo de pagar. Hoje em dia, a gente ainda tá aberto. Mas a gente tem mais maturidade pra falar assim... É melhor assim. Mas você concorda comigo que esse cliente que não entende a sua posição não é seu cliente? Sim. Hoje eu entendo. Porque se você estabelece... Assim, uma coisa que eu aprendi, tá? Nesses cursos de coach, nessas formações de coach, e eu aprendi e eu levo pra vida. Ter não significa que. Porque às vezes você vai ter um cliente desse e você só vai ter dor de cabeça. E tem cliente que dá prejuízo
mesmo. Eu acho que o que a Camila tá querendo dizer é uma relação entre a nossa saúde mental e a nossa Tecla SAP da Camila. Ah, eu fui tão complexa? Não, você foi perfeita. Desculpa. O que eu tô querendo dizer é um complemento resumido de que é uma relação da nossa saúde mental versus a nossa maturidade também. Porque vai ter gente que tá assistindo podcast que já tem 20 anos formado. Vai ter gente que tá na faculdade ainda. E vai achar, porque a gente tá numa geração onde é tudo imediato, onde todo mundo acha que sabe de tudo, que vai se formar, pegar um diploma e falar, pronto, sou arquiteto. Não é. Não é, e vai sofrer sim, vai ficar a noite sem dormir sim, vai quebrar a cabeça, é natural em qualquer profissão. É só para entender que existe um gap. Porque não é assim, ai, é muito estressante para mim, então não. Não, é estressante assim como você se formar em advogado, como você se formar em medicina. Porém, dentro do nosso contexto de dia a dia, existem alguns detalhes que mesmo com 15 anos, 20 anos, 30 anos de formado, a gente percebe que outros profissionais continuam reclamando. Sim, é verdade. Então é isso, é a maturidade de você saber lidar com esses problemas. Eu tenho uma opinião um pouco de contrária, mas não concordo muito. Porque eu acho que a gente não pode, como profissional, mesmo o jovem profissional, iniciar uma carreira e ter que ter experiência para saber lidar e achar isso natural. Não é natural. O que a gente passa como profissional de arquitetura, paisagismo, design, não é natural. E acho que essa é a questão que leva nessa reflexão sobre a saúde mental. Não é normal, né? Não é normal. Vejo isso com os arquitetos recém-formados, eu vejo isso com os estagiários. Essa é a minha reflexão, assim. Se a gente está conversando sobre isso é porque eu acho que não é normal, a gente não pode normalizar. A gente naturalizou. A gente está naturalizando esse processo. Tem profissões, sim, que você demanda muito mais trabalho, você tem que, sabe, ter uma dedicação, mas é uma profissão respeitada. Eu entendo que no nosso meio ela não tem essa demanda toda de trabalho, mas a gente não é respeitado. E isso gera um processo de exploração da nossa própria categoria. A gente se permite isso, né? A gente se permite isso, a gente está num processo que vem da percepção dos clientes, a percepção de quem é fora do meio, no processo de formação e que leva a gente trabalhar dessa maneira e a gente não pode tentar normalizar, dizer, não, isso não é o certo. A gente tem que ser valorizado, ser respeitado e entrar no debate para a gente precisa resolver isso. Mas sempre foi assim? Será que desde sempre o arquiteto é aquele cara sobrecarregado que trabalha de madrugada e não é valorizado? Aí que tá, a gente entra até no próximo tema que vai ser sobre a questão do machismo, enfim, na arquitetura, que é uma profissão direcionada, assim, pelo menos no contexto cultural, de que é uma profissão de mulheres. Quando eu entrei na arquitetura, aquela conversa toda de que, não, você não foi homem suficiente para fazer. Engenharia fez arquitetura. Sim. Isso você já entra na faculdade com essa carga, enfim, com essa reflexão. Mas daí quando você está no campo de obra, principalmente as mulheres, você tem que assumir o papel de engenheiro, o papel do psicólogo, relação cliente, administração. Você tem uma demanda de profissões, mas você está lá numa profissão que não é uma profissão, é só ela quis ser arquiteta, porque, puxa, arquiteto cuida da decoração. Fazendo um adendo aí. Os grandes arquitetos, a grande maioria, tem mulheres, claro, mas a grande maioria, quando fala assim, um grande arquiteto, primeira reflexão é um homem. Oscar Niemeyer, Paulo da Rocha, sabe? Difícil uma mulher. Poucas mulheres que foram agora, os ícones. A gente só vê ali na Bobardi, Zaha Hadid. Agora, né? Agora. É recente. Enfim, mas é só um... Não, eu acho assim, válida essa diferença. Na formação de arquitetura, deveria ter disciplina de psicologia. Vocês concordam? Total. Psicologia e empreendedorismo, que a gente forma sem saber o que está fazendo. Exatamente. Então, é por isso que eu bato muito nessa tecla dessa questão da percepção e da formação. Eu acho que é necessário ter ainda mais com, assim, eu vejo a realidade de Teresópolis, a formação e as pessoas que eu conheço que estão no meio, estão estudando, se formaram há pouco tempo, assim, é necessário conversar mais sobre isso e temos um problema. A nossa geração que já passou por isso e as gerações que estão vindo está cada vez pior. Eu acho que só entender, porque eu concordo com tudo que você falou, mas existe uma linha de diferença entre
toda essa problemática da saúde mental Sim. e todo o percurso da vida. Sim, Porque claro. hoje em dia as pessoas associam, então elas simplesmente largam as coisas com muita facilidade, porque nem tudo na vida só vem de mão beijada. Sim. Então você trabalhar e ter mais horas de trabalho, principalmente no início de carreira, é normal sim. Normal. O que não é normal é a gente fazer isso depois de 20 anos de formado, Sim. ou então de você sendo recém-formado ou já se aposentando, não ter a sua profissão valorizada, mas entender que existe uma diferença entre o déficit da saúde mental e o que é só comum da vida. De Sim. você entender que precisa ter um esforço e que às vezes as coisas dão certo e as não coisas dá- dão errado. Não dá pra romantizar. Não dá pra romantizar. E às vezes eu entendo, eu percebo que... Olha que eu adoro romantizar as coisas. É meu gênio, meu estilo fazer isso. Só que uma coisa é quando a gente faz isso numa brincadeira, ou então no dia a dia de como você se cuida. Outra coisa é você entender qual é o mundo do dia a dia. O dia a dia não é romântico. Então tem que ter essa linha tênue da diferença, sabe? Aham. E a gente que tem estagiários e funcionários e faz parte da nossa saúde mental, porque a gente às vezes fica frustrado, né? Com essa coisa de que Às vezes. os profissionais que estão vindo aí, às vezes não estão conseguindo compreender que não é natural virar à noite, não era comum. Porém, o esforço para se conquistar as coisas também é necessário. Isso é fundamental mesmo, porque a gente percebe o novo mercado não querendo se esforçar para nada. Então, Sim. a gente tem a nossa geração que parece que só conquista na base de um esforço extremo. Sim. E quando o trabalho é muito fácil, a gente acha até que tem alguma coisa errada. Tipo assim, já tá pronto, já tá resolvido. A gente acha que nem tá certo, né? Porque tem que ser difícil. Mas também tem uma geração que tá vindo que não tá disposta a dar um passo além do que já foi pedido. E outra coisa, não suportam uma crítica. Eles, É. eles não aceitam erros. Tipo assim, às vezes você fala uma coisa... Não, mas... Calma! Fica na defensiva. Eu acho- Na defensiva o tempo todo. É uma coisa... É bem... E eu acho que delicada. essa discussão, o que gera? Frustração na gente, porque a gente fica sobrecarregado. Total. Totalmente. A gente tá falando do conflito de gerações, assim, e é comum, e por muito momento eu entendi, e tinha um posicionamento, agora eu tô quase, assim, pode dizer que eu já tenho uma outra percepção. Eu acho que a nossa geração é isso, a gente trabalhou muito na questão do esforço, temos que trabalhar, enfim, a profissão, por uma questão de formação, ela demanda muito, a gente acostumou com essa realidade, e uma geração que veio... Enfim, a gente acostumou com essa realidade e a necessidade do esforço para conseguir, enfim. Essa geração, de certa forma, acho que ela acordou um pouquinho mais cedo. No sentido de dizer assim, para que eu vou chegar com a idade desse cara, ou com esse escritório, ralando para caralho, trabalhando até as 11 horas da noite, se não deu certo, assim... Entendi o que você quis dizer. É melhor, tipo, que é uma coisa triste para essa geração, porque ela já entendeu que ela não... Para que eu vou me esforçar tanto se eu vou chegar... 20, E ter esse 15 tipo anos, de e ter vida. Isso, é melhor eu continuar com essa vidinha aqui. Claro que isso são outras discussões, Sim. mas entende, acho Eu que é já uma entendi tomada o de teu ponto consciência é verdade. que também é complicado, é uma questão de saúde mental, né, para conversar, até é bom trazer com jovens começando ou estudantes com um bate-papo, que é uma preocupação também quando chegar na nossa idade com outras demandas da vida, pode ser um problema. Vou trazer para psicológico, o meu mental. lado. E, por favor, quem está querendo estudar, faça um paisagismo. Sim, gente. faça. A profissão do futuro. Estamos precisando. Haja vista que uma turma de 30 alunos, só um quis Nossa. fazer paisagismo. É. E posso Só fazer um. um adendo que é bem interessante essa questão das gerações, porque assim, até a geração anterior à nossa, ela tinha muito na cabeça que o trabalho é uma área da minha vida e a minha vida pessoal é uma outra área da minha vida. Com isso, você tinha um pouco de facilidade de separar as coisas. Ai, gente, Sim. desculpa, eu acho que isso não é realidade. Não, tem calma. Isso foi vivido há um tempo atrás. Isso foi a geração anterior. Não tô falando da nossa. A nossa já falava assim, não, eu não posso... Porque às vezes a pessoa tinha um trabalho que a vida inteira ela não era feliz no trabalho. Mas ela trabalhava a vida inteira naquilo e era feliz em casa. Ela tinha capacidade de separar isso. Entendi. A nossa geração falou, não, eu tenho que ser feliz no meu trabalho. Importante trabalhar com o que eu amo. E eu acho isso ok. Só que a gente começou a misturar muito a vida profissional com a pessoal. Sim. E aí, a gente começou a trepar uma coisa em cima da outra. E a pandemia
Não. foi a cereja do bolo. Onde eu tava em casa trabalhando, não sabia se eu cozinhava, se eu dava comida pra Olivia ou se eu fazia reunião com o cliente. Era esse nível, entendeu? E isso gera as mensagens sábado à noite de cliente aleatório que resolveu pensar na gente sábado à noite. E aí, só pra tem concluir, hoje o que a gente quer, é claro, trabalhar naquilo que a gente ama, mas se a gente pudesse separar de volta as coisas, minha vida de trabalho é minha vida de trabalho. E aí eu vou E minha falar vida pra vocês pessoal é que minha eu vida acho bem pessoal. difícil. É muito difícil porque eu acho que entra nesses últimos, vamos dizer, 15 anos, essa evolução tecnológica, né? Tecnologia, muito isso que a gente está fazendo, se propondo a fazer agora, que é debater sobre isso, Instagram, Facebook, enfim. A vida ficou muito exposta, a vida profissional e pessoal. Sim. Então aí é mais uma coisa Você tá no que- Instagram, por que você não pode me responder no WhatsApp? Exatamente, a gente está fazendo transmissão ao vivo, está fazendo uma gravação para Aham. colocar no YouTube, então isso talvez seja parte do processo de saúde mental. O que a gente está fazendo aqui, Mas gente? Mas isso Chega de manhã, existe vamos- da gente. Isso existe da gente a manha, Vamos de pra ter casa, a já passou. maturidade. Vamos lá. Vamos A pra gente é academia. débil mental, porque o que a gente está fazendo aqui agora, gravando o negócio? Trabalhando. Aliás, como é que é? Não, a gente Estamos tem... com horário ou estamos extrapolando? É, Não, eu acho- deve ser Luísa. Eu acho que é um São 5 horas da pouco- tarde, gente. O que vocês estão falando? Talvez dentro da nossa geração é uma tentativa de respiro final, assim, de fazer algo diferente. De mudar alguma coisa, não sei o quê. Ah, Que mas seja a pode nossa mudar, própria pode saúde mudar, mental. mudar depois do horário comercial. A gente está considerando isso o trabalho Hora ou é extra, uma gente. diversão? Eu ou, vou ou dizer tem um para propósito. vocês. Acho que de repente Posso é um falar? propósito que a gente Eu tá vou tendo aqui. dizer para vocês que minha opinião, a minha, eu estou considerando isso aqui uma diversão, um relaxamento pra gente. Tipo assim, a gente poder conversar das nossas querelas, dos nossos questionamentos, E beber vinho. beber vinho, E ter conversar. as nossas... E estamos bem, nós estamos falando do nosso trabalho, porém, nós estamos aqui numa resenha. É. Né? Eu acho que a gente só tá fazendo gravado aquilo que a gente faz no offline. Quando a gente se encontra, geralmente bebe vinho, come alguma coisa e fala, discute sobre as coisas. É uma forma de dividir. Eu acho. E faz parte Pra mim é muito benéfico. prazeroso. É benéfico pra nossa saúde mental. E com o propósito que isso vai gerar É. frutos, entendeu? E isso aí, encurta. assim, a gente tá aqui conversando Aqui e daqui a nós pouco temos um vem assim, diretor. nosso diretor. Com aquela cara assim. 5 Faz minutos. 5 minutos? E aí, diretor? Considerações finais, cada um. Considerações Então, vamos finais. lá. Vai Vamos quem lá. quer começar? Considerações finais. Quem quer começar? Deixa eu... Aliás, gente, eu vou falar, tá? Nosso diretor, Aloysio Bruno, da 515, Estúdio 515. Estúdio 515. Então, se você está pensando em fazer um podcast, gravar uma música ou fazer qualquer tipo de que envolva mídia, por favor, contrate esses meninos, porque tem ali o Bin também que está ali escondido atrás do computador gravando. Eles, de verdade, se não fossem eles, a gente não estaria aqui, porque a gente até tentou sozinho, Tentou, mas a mas gente não dá certo. conseguiu, tá? E Então, isso por nem favor. é publi. É verdade. Estudo Sempre 515. valorize os Outra personagens, coisa, chame os antes personagens. de fazer a consideração final, a gente tem que agradecer demais. A gente quer ter patrocinadores, por favor, se você se interessar, entendeu? Agradecer demais o pessoal da Saíd Zaran, que eles nos forneceram a iluminação aqui do Os painéis poste. maravilhosos. E outra coisa, a gente quer falar aqui Sobre. dessa obra de arte, a gente quer fomentar a arte, a gente quer falar, a gente está sediado em Teresópolis, o nosso escritório, tudo nosso, a nossa vida está aqui em Teresópolis, mas a gente é tá do falando mundo. para o mundo inteiro. Então, se você é artista de Teresópolis ou de fora, a ideia é estar apresentando o trabalho de vocês aqui. Sem custo. É só ligar pra gente. Por entrar em enquanto. contato com a gente. Entrar em contato com a gente. Poxa, eu quero expor a minha arte. Inclusive, o Aloysio Bruno é artista também. A gente vai trazer. E essa daqui é de um camarada incrível, Daniel extremamente artista. Ele Completo ele, né? Ele é completo. Ele é arte andando. E ele é fofo. E ele é um querido. E essa obra é dele. Daniel Ferreira. o arroba dele qual é? Eu não sei olhar aqui. Mas a gente vai colocar aí pra vocês. Eu postei meu celular. Não, Daniel. é aqui em cima, ó.
danielferreira.artist. É dele essa obra que é linda. Essa Então, é de uma coleção voltando específica. a falar que nós estamos em todas as redes sociais, quer dizer, quase todas, né? Quase todos. É onde a mão alcança. Instagram, YouTube, Spotify. Isso aí. Nossa. Nós E estamos na aí. vida. Esperamos, esse é o primeiro, mas a gente espera que seja o primeiro de muitos na companhia de vocês, tá bom? Então, considerações finais? Só para complementar, aproveitar para pedir para vocês não perderem o podcast, o próximo podcast. É o seguinte, Que vai falar verdade. sobre essa relação de machismo. Não lembro o nome agora bonito do negócio. Tem que ser macho. É preciso ser macho para ser arquiteto? E a gente tá com 2 colírios para chamar a atenção de vocês pro próximo podcast. É verdade. Então não perde, tá? Não perde mesmo. A gente tem um cliente que chama de é tão iluminado. Eles são iluminados. Então, mas considerações finais, meninos. Na visão de cada um, para deixar aí que a gente falou da saúde mental, mas na visão de cada um, breve, porque senão Tá. o diretor bate na gente, pra gente acabar Vou rápido. começar então. Como eu falei da outra vez, eu acho que o nosso trabalho ele tem uma complexidade muito grande, porque ele tem a linha técnica, ele tem a linha artística e ele tem a linha de atender a dor do cliente. Então, ele é complexo e traz uma gama de profissionais juntos que você não consegue trabalhar sozinho. A gente está sempre precisando de outro para conseguir fazer o melhor trabalho para o cliente. Então, eu, como designer, preciso da arquiteta, preciso do paisagista, preciso do engenheiro, preciso dos fornecedores, preciso da pessoa da obra. Então, é muita gente envolvida e isso leva tempo para se desenvolver um projeto. É um processo. Ninguém estala o dedo e nasce um projeto. Leva tempo. E a obra é a mesma coisa. Então, cabe a nós, profissionais, aí eu acho que é uma questão de maturidade. Durante muitos anos, eu só reclamei do outro até entender e perceber que não é o outro que vai mudar. Quem vai mudar sou eu. Então, é isso que o Seloi falou. Não aceitar, não normalizar as viradas de noite, as coisas insanas. Eu tive burnout, não foi legal. Tenho algumas sequelas até hoje por conta disso. E acho que ali eu aprendi. Eu precisei apanhar para aprender a dizer não e estabelecer os limites, né, saudáveis de relacionamento com cliente, de relacionamento com prestador de serviço e fornecedor. Então, essa galera nova que tá vindo, a gente sabe que a gente tem que apanhar para aprender às vezes, né? Eles vão levar umas surras, mas assim, a cada cliente que passar, a cada dificuldade, analisa, vê onde eu errei, porque aí é você com você mesmo, e onde eu posso melhorar. E aí eu acho que com a maturidade, a gente vai se frustrando menos e se posicionando melhor diante dos clientes, dos fornecedores e de todo mundo e vai desenvolvendo uma vida mais saudável. Vamos lá, Isa? Eu acho que o meu é um pouco um complemento, porque durante toda essa discussão, eu tô pensando muito no lado do funcionário, né, do cliente e muito no nosso lado. E aí, já que ela falou muito da forma geral do profissional dentro da profissão, eu acho que também focar um pouco em quem é dono do próprio negócio, que tem uma estrutura maior. Essa parte da maturidade, do autoconhecimento, de compreender que o não existe, tá tudo bem. A gente, às vezes, fica muito desesperado porque a gente precisa pagar muita conta. Porque quando a gente é autônomo, é diferente um pouco. Mas quando a gente... É aquela preocupação de que outras vidas dependem da gente. Eu fico desesperada imaginar que uma família está sendo sustentada a partir do meu trabalho. E não é a minha família. Então, eu acho que nesse desenrolo é muito importante a gente pensar um pouco em que a gente precisa silenciar a nossa mente. O autocuidado, que é um pouco do psicólogo. Não ter vergonha, o arquiteto, o empreendedor, empresário, que seja, de entender que ele é um ser humano, ele não é um super-homem ou uma superwoman, e saber estabelecer seus limites. Eu acho que, na verdade, é uma conclusão seguida de conselho, porque a gente já bateu muita cabeça e foi só quando a gente entendeu que no total é a gente que é a prioridade, a gente corpo
físico e mental, é que a gente conseguiu também deslanchar. As coisas começaram a acontecer de forma mais prazerosa e mais leve. Então, é um resumo misturado com conselho, gente. E não tem Isso. CNPJ se não tiver CPF, né, gente? Exato, Então, primeiro é o nosso CPF, primeiro é a gente. Isso. E depois é a empresa, né? Senhor, E não Senhor. existe Tem MEI que fazer também. considerações Claro que tem. finais. Então, Estamos só dizer ansiosas uma coisa. para ouvir. Quem Fala. não chora, Não mama. não manha. Não manha. Muito bom. Basicamente é isso. É. Eu acho que é isso, é o debate. É um assunto complexo, ele permeia em vários outros assuntos. Primeiramente, falando da saúde mental, é isso. A gente tem que baixar um pouco como se diz, a demanda, pensar, ser um pouco egoísta, né? Pensar mais Claro. na nossa existência e tentar, junto com outros profissionais e pessoas que estão no processo de formação, jovens arquitetos, paisagistas, enfim, cutucar e falar sobre isso e não normalizar essa demanda excessiva nossa, que não é normal. Não é normal. E acho que é isso, basicamente é isso. Então, assim, e eu, para terminar, vou terminar falando da mesma forma como comecei. Tanto arquitetura como paisagismo, como designer de interior, ele é visto para que ele traga frescor, prazer, Bem-estar, né? Bem-estar nos ambientes. Então, como se não cuidar de nós? Somos o CPF. Então, nós precisamos estar bem para trazer esse bem-estar para o ambiente. Super verdade. Então, assim, eu de verdade fiz um burnout. Eu sou também ligada no 320. E outra questão muito séria. Todos nós que estamos aqui fazemos o que amamos. Então, muitas das vezes, a gente quer ver acontecer o que a gente projetou. E, por conta disso, a gente sempre vai além daquilo. Então, de verdade, a gente precisa ter esse cuidado com a gente. E colocar o pé no freio e ser egoísta. Para que, de verdade, a gente possa trazer o bem-estar para o seu ambiente. É verdade. Então, é isso. Então, a gente agradece demais, sabe? Vocês que ficaram com a gente até aqui. A gente espera que vocês curtam, porque a gente Comentem, né? Dê uma opinião sobre o que vocês acham da saúde mental. Se tem um tema interessante também que queira, fala aí pra gente. Reclamações, não façam. Tipo assim, olha, críticas, não porque a gente não tá com saúde mental preso. A gente não erra. Temas polêmicos de preferência, né, para causar, senão... Esse adora polêmica, pois é. Ele é o ácido. Então tá bom, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E um beijão. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.